Eita glória, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai chegar nesse vídeo, mas seja muito, mas muito bem-vindo. Que o eterno, soberano de Israel, estenda as suas mãos e te dê vitória. Te proporcione um tempo de restauração, de restituição, de renovo. Todos os dias estamos por aqui, agora são 3 horas da manhã. Estamos aí a 10 graus, um friozinho básico, né? Dando para levar. E estamos aqui desfrutando deste cuidado de Deus, né? E a Bíblia diz que aquele que pede recebe, que bate se abre, que busca encontra. Por isso estamos aqui na brecha da intercessão. Aleluia! E desde já, se você não estiver inscrito no nosso canal, inscreva-se, junte-se a nós. Vamos juntos, adorando ao eterno Deus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu gostei, acione o sininho para as notificações e vamos à palavra que Deus nos deu para o seu coração neste momento, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22, diz-nos o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Nesse episódio, quando a gente começa a ler esse texto, logo no versículo 22, nós temos uma reflexão muito forte para os nossos corações. Primeiro, Jesus está com a multidão, manda os seus discípulos entrar no barco enquanto ele despede a multidão vai embora. E diz-nos o texto que ele vai para o monte orar, e vai orar sozinho. A primeira reflexão da palavra de hoje para o teu coração é que muitas vezes você tem que estar sozinho para falar com Deus. Tem coisas que você vai falar com Deus que não precisa de ninguém ouvir. Tem coisas que você vai falar com Deus que não precisa estar ao ouvido de ninguém. É você e Deus, são seus segredos com Deus. Aleluia. Eu gosto de orar com muita gente, mas também gosto de orar sozinho. Eu venho aqui para a madrugada orar sozinho, às vezes venho à tarde e oro aqui sozinho, né? Mas nas reuniões de oração estou ali orando, né? Com todos que ali desejam orar. Mas orar sozinho é algo muito precioso e Jesus ensina isso. Ele se retira para orar sozinho, para falar com o Pai a sós. Você já pensou sobre isto? Quantas vezes o Pai te quer sozinho, quer te revelar segredos, quer te mostrar algo que não é para ninguém ouvir? E muitas vezes nós somos impossíveis nisto. Muitas vezes Deus nos fala algo, nós queremos falar logo. Se Deus fala é para alguém saber. Não, nem tudo que Deus nos fala é para alguém saber. Muita coisa que Deus nos fala
é para nós ficarmos ali em segredo. E Deus vai falando conosco de uma maneira poderosa e recebendo nosso clamor. Então, a primeira reflexão que eu quero deixar para você é essa: tenha tempo a sós com Deus. Fale com Ele. Aleluia. Isso é só um momento. Preste atenção, Jesus estava com a multidão, se retirou por um momento. Tem crente que acha que não precisa da igreja, né? Vai orar sozinho em casa, não precisa da igreja. Jesus volta para os seus discípulos. E a narrativa da palavra nos mostra que quando Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, eles estão passando por um momento muito, mas muito difícil, né? O vento está jogando água no barco. A tempestade está ali. A tempestade chegou para a vida daqueles homens. Olha que coisa interessante. Nós muitas vezes estamos numa estabilidade tão boa, aleluia, crescente. E quando estamos assim, aleluia, às vezes nem temos tempo para ir à igreja. Não temos tempo para orar. Não temos tempo para ler a Bíblia, porque nós estamos sempre correndo, sempre buscando os recursos materiais. E muitas vezes a luta chega, a tempestade chega, aleluia, e se Jesus não vier ao nosso encontro, nós vamos desfalecer, perdemos tudo que temos e perdemos até a vida. Semana passada eu estava ainda em Fortaleza e uma irmã me mandou uma mensagem que estavam no meio do rio Amazonas e o vento estava soprando muito forte, jogando água no barco. Eu já passei por isso, né? Lá no Amazonas, certa feita nós estávamos para Maués, né, com outros irmãos ali da Assembleia de Deus, e aconteceu exatamente isso. O vento levantou e jogava o barco de um lado para o outro, jogava água dentro do barco, né? E algumas pessoas começaram a gritar e chorar, as irmãs que estavam ali começaram a se apavorar. Eu digo: irmã, se acalme, nós estamos aqui nesse barco e Jesus de Nazaré não vai deixar afundar. Aleluia. Você tem que ter convicção de quem você é em Deus, como Deus está tratando contigo. Esses irmãos que enfrentaram esta situação mandaram o vídeo, a água sendo jogada dentro da embarcação, e pediram oração. Logo levantei aqui um exército para estar orando, né? Mandei o vídeo para alguns irmãos para estar orando para a igreja, e com certeza a vitória foi grande dos servos de Deus ali. Mas é importante nós entendermos algo. Jesus veio por volta das 3 horas da manhã. Esse horário que eu estou aqui contigo, são 3 horas da manhã. E Jesus vem. Como é bom orar de madrugada, buscar o Senhor, porque Ele vem ao nosso encontro e nos dá vitória. Jesus vem chegando e Jesus vem andando por cima das águas. O barco já estava distante, né? Não dava para chamá-los de volta. E Jesus vai ao encontro deles, não em um outro barquinho, mas vai andando por cima das águas. Eles estão tão apavorados com a tempestade, com tanto medo, um pavor tomou conta daqueles homens. E quando eles veem Jesus vindo, eles logo pensam que é um fantasma. E diz a Bíblia que eles gritam de medo, né, no versículo 26. Né, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou para eles: não tenhas medo, sou eu. Aleluia. E aí a fé de Pedro vai lá em cima. Não sei a dos outros, mas a de Pedro foi lá em cima. E aí ele disse: Senhor, se és tu, deixa ir ao teu encontro, permita que eu ande por cima das águas. Pedro desce do barco,
e começa a caminhar ao encontro de Jesus. Mas quando ele começa a andar, né, sobre as águas, ele começou a sentir o vento forte, né? O vento ali parecia que tirar ele do lugar e ele começou a observar, a olhar, né, o tamanho da tempestade, do vento, e começou a afundar. O que isso quer dizer para nós? Muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor. As circunstâncias são tão terríveis, a tempestade que nos atinge é tão forte que muandere chove negácia, leva subiante como nevácia, que muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor, aleluia, e começamos a sentir que as nossas forças estão se acabando, começamos a perder a essência, aleluia, de um cristão verdadeiro cheio do Espírito, porque a luta chegou demasiadamente, ela veio por todos os lados, e nós começamos a perder as nossas forças e começamos a afundar, começamos a parar de orar, parar de jejuar, consagrar, porque a luta está tirando nossas forças, nós estamos olhando para ela. E uma coisa interessante é que Pedro clama ao Senhor. E quando Pedro clama ao Senhor, o Senhor o atende e puxa pela mão e leva de volta para a embarcação. Não importa a circunstância que tu estejas vivenciando. O importante é você crer que o Deus de Israel está contigo. Aquele que te escolheu não te abandonou. É Ele que também te pega pela tua mão e te levanta e coloca na embarcação em segurança, porque o barco ainda não chegou ao seu destino final. Você não pode ficar para trás, você não pode ficar pelo caminho, você não pode naufragar. Aquele que te escolheu, aquele que te chamou é poderoso para fazer o infinitamente mais. Ainda tem uma carreira, ainda tem um propósito, ainda tem algo de Deus para ser feito na tua vida e através de ti. Deus foi aquele que te escolheu e te chamou, aleluia, e não é tempo de recuar, não é tempo de ficar parado. Jesus tira aquele homem e coloca ele no barco, e a primeira coisa que Jesus diz: homens de pouca fé, aleluia, ande por fé e não por vista. Se nós formos andar por vista, vamos perecer, aleluia, porque as lutas são grandes, as batalhas são grandes, aleluia. Aquilo que a gente escuta, aleluia, de previsão para o tempo, para os dias maus, estão aí, e muitas vezes isso nos abala, isso leva pessoas à depressão, à opressão, fica numa situação tão terrível, aleluia, que parece que vai morrer. A ansiedade toma conta. Entre dentro da palavra de Deus, examine as Escrituras, porque elas vão te produzir fé, ânimo, aleluia, vão te mostrar que os dias são maus, mas que nesses dias maus o Senhor promete estar contigo. Nesses dias difíceis o Senhor promete estar contigo. Jesus entra dentro da embarcação e aquele povo reconhece realmente que Jesus Cristo é o Senhor. Através da atitude de Pedro, aleluia, ele tem aquela atitude de caminhar e é salvo, aleluia, e Jesus entra no barco e a tempestade acalma. Eu quero te dizer que Jesus está entrando aí no teu barco, está entrando na tua embarcação, essa tempestade vai acalmar. Clame a Ele, busque a Ele, Ele não desistiu de ti. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é aquele que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo. Aleluia. Deus é contigo. Ele vai caminhar ao teu encontro para te dar vitória. Se tu clamares, se tu buscares, tu vai atrair a presença de Deus na tua vida. Vamos orar. Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade, pelo teu cuidado para conosco. Deus, tu não mudaste, tu és o mesmo Deus de ontem,
de hoje e eternamente. Senhor querido, eu quero pedir que o Senhor tome nas tuas mãos a vida deste homem, desta mulher, a sua necessidade, a sua ansiedade. Deus, dê um brado de vitória, marque um encontro com esta vida. Venha, Senhor querido, derramar do teu bálsamo, Senhor Deus dos exércitos, em o nome de Jesus, que a tua presença esteja conosco, Pai. Peleja pelas nossas vidas, entre na peleja, entre na batalha. Senhor Deus eterno, marque um encontro com as nossas vidas. Queremos desfrutar do teu cuidado, queremos desfrutar de um sobrenatural do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, alcance-nos pelo amor do teu nome e cumpra-se em nós o teu querer e a tua vontade, Pai. No nome de Jesus, que esta vida possa desfrutar de uma bênção que diz a tua palavra, que enriquece, não traz dores. Que o Senhor abençoe a sua estrutura física, seu psicológico, seu emocional, seu relacionamento. Senhor Deus eterno, abençoe sua família, abençoe sua vida profissional e sua vida financeira, repreendendo o devorador, o destruidor, o migrador, abrindo porta, criando situação e prosperando nesta vida na terra dos viventes, Pai, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Que o eterno Deus te abençoe e te guarde. Tenha um final de semana aí abençoado pela presença e o cuidado de Deus. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.